Olá, você que nos ouve. Olá, Alícia. A pergunta de hoje é: será que Deus deveria fazer mais milagres? Será que ele deveria mais vezes demonstrar todo o seu poder e a sua capacidade, como ele fez em alguns momentos da história, lá com Moisés, ou com Jesus Cristo, ou mesmo com os apóstolos? Essa é a pergunta que nós vamos responder no dia de hoje. E eu falo isso porque eu digo também que as pessoas têm fome de milagres. As pessoas, todas as vezes que enfrentam uma dificuldade, um problema, gostariam que Deus fizesse um milagre nas suas vidas, que Deus está faltando dinheiro, que o dinheiro caísse do céu, está faltando comida, que a comida, né, fosse mandada pelos anjos, e assim por diante. Mas a prática do dia a dia é que milagres são coisas raras. Eles acontecem, mas não são parte do nosso, da nossa vida diária. Alice, dê o seu alô para quem está nos assistindo aqui. Olá, seja bem-vindo. Lembrando, hein? Dá seu like se você gostar no final, aperta o sininho, siga nossas outras redes sociais e chame um amigo para conhecer e participar do nosso trabalho. E vamos que o tema é bom, e vamos que esse tema de hoje é bom, porque todo mundo adora um milagre. Mas será que milagre está assim aparecendo, acontecendo toda hora, Vinícius? Bom, antes de começar, solta a vinheta. Alice, eu lembro lá por volta da começo da década de 90, teve um surto de ditos milagres que eram os milagres do dente de ouro. Você não sabe o que é isso, porque você, na época, ainda não era convertida, você se converteu um pouco. Não, não. E as pessoas apareciam, ou diziam aparecer do nada com dentes de ouro que elas não tinham na boca. Bom, Mas sim, é, peraí, que eu é, perdi essa isso época. Então aconteceu. vamos fazer o Eu, seguinte. eu tive, me Deixa eu lembro. só fazer uma pergunta. Não, peraí, calma, que agora embolou aqui. Vinícius, eu não me lembro dessa história, mas é o seguinte, eu e muita gente. Então, conta aí essa história. Quer dizer, de repente eu fui dormir e acordei com a boca cheia de Ah, dente de ouro. era assim, era Não é assim. por nada, mas eu não Eu, sei se eu ia considerar isso um milagre ou um pesadelo. e isso ficou uma coisa muito famosa, né, nas igrejas naquela época. Eu me lembro até de ter encontrado numa igreja que eu frequentava uma pessoa que devia ter tido, que dizia ter incidente, etc. E assim como veio e aquilo desapareceu. Hoje, olhando com a minha experiência, etc., eu acho que, da forma como foi descrita e na quantidade que foi descrito, esses milagres não aconteceram. Pode ter acontecido algum milagre específico com alguma pessoa, até porque, vamos e venhamos, dente de ouro já saiu de moda há muito tempo. Hoje ninguém mais quer a boca faiscando de dourado, né? Mas isso dá uma amostra de como as pessoas ficam, né? São situações que as pessoas ficam em polvorosa. Ai, Deus está fazendo isso. E muitas vezes não é a realidade, mas aponta para aquela fome de milagres. E eu queria conversar sobre isso um pouco hoje. E eu começo dizendo que, evidentemente, Deus pode fazer milagres como e quando desejar, mas ele é onipotente, isso é óbvio. Eu não desacredito de milagres. Eu conheço histórias de milagres. Milagre não é coisa que a gente vê todo dia, toda hora, mas acredito que eles existem, mas acho que milagres, como a própria Bíblia indica, são raros. Há dois momentos na Bíblia
de grandes milagres, que é o período de Moisés e depois o período de Jesus e dos apóstolos. Tem também um período de milagres com os profetas Elias e Eliseu. Em todos os três momentos, eram momentos históricos fundamentais, que a fé verdadeira estava vivendo. Mas se você olha o resto da Bíblia, tem um milagre aqui, outro ali, mas tirando esses momentos, esses ciclos que são relativamente curtos, não é essa história. E no dia a dia a gente pode dizer que é o que a gente vê na prática. Mas milagres existem, eles podem acontecer. Deus os faz. A gente não sabe exatamente como, quando ele escolhe fazer, ou porque ele faz ou deixa de fazer, mas ele faz. Agora, o que é milagre, Alice? Eu acho que a gente precisa começar conversando o que é isso. O que é milagre? Eu acho Milagre, que é uma coisa muito boa de você explicar, porque a gente usa muito no dia a dia, né? Essa coisa, e foi um verdadeiro milagre. Quer dizer, é, há uma banalização do uso da isso, palavra isso, milagre. isso. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Quando não é um milagre, mas é uma coisa de Deus, por exemplo, a gente ora, aquilo acontece, né? Não contraria as leis da natureza, mas é uma coisa que você vê que Deus ali É, botou a mão dele sobre a sua vida. Como é que a eu, gente chama isso? eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, mas a gente poderia dizer, vamos dizer, para ter uma categorização, milagre é a intervenção divina que gera um resultado que contraria as leis da natureza. Por exemplo, abrir o Mar Vermelho para Israel passar a pé, que Moisés fez, é um milagre. O mar não se abre para as pessoas passarem. Isso, as leis da natureza não tem mar se abrindo aí a toda hora, né? A multiplicação, aqui está paz, E Vinícius, aqui está a paz. Deu um monte de paz no pães e mundo, não é peixe. não, gente? É É, pães. pães não se multiplicaram. Quem multiplicou foram os pães e peixes. Por Jesus, também é um milagre. Pães e peixes não se multiplicam, né? E ele fez isso duas vezes. A transformação da água em vinho, certas curas, curar cego de nascença, com os recursos daquela época, hoje talvez até a cegueira tivesse alguma solução, mas naquela época não tinha. Então, a intervenção foi uma intervenção divina. O Atos dos Apóstolos diz que a sombra de Pedro curava. Olha só, passava, tocava nos doentes e curava. Então, intervenções de Deus, atuações de Deus, de maneira que as leis da natureza sejam violadas, como, por exemplo, quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias. Acho que você nunca ouviu falar de alguém ressuscitado 4 dias depois, né? Isso não é possível. Mas Jesus fez, e a gente acredita que ele fez porque está na Bíblia. Então, isso é uma violação da lei na natureza. Mas Deus também intervém de uma maneira normal, e nós vamos falar sobre isso, que ele não contraria as leis da natureza. Ele usa as circunstâncias, as pessoas, para obter determinados resultados. Isso é uma intervenção, uma ação divina, mas não é um milagre. Dá um exemplo. Israel ficou andando 30 anos pelo deserto, porque 40 anos, desculpa, pelo deserto, porque duvidou, né, de que poderia conquistar a terra prometida. Os espiões foram lá, voltaram apavorados, e aí, como punição, Deus deixou eles andando pelo deserto sem destino por 40 anos. E durante esse período, aquela geração toda morreu, com exceção de Moisés e 2 homens, Caleb e Josué. Isso é o que a Bíblia conta. E Israel, quando sai do Egito, Alicia, era um povo de escravos. Tanto é que toda hora eles queriam, no começo, voltar para o Egito. Ficavam com saudades
da escravidão e porque lá tinha algumas vantagens que parecia que a vida no deserto estava pior. É uma mentalidade de escravo. Eles não tinham uma mentalidade de pessoas que prezavam a sua liberdade, queriam a sua liberdade, né? Então, isso é muito claro na Bíblia, no relato da Bíblia, do Êxodo, etc., do Números, é muito claro isso. E no final de 40 anos, eles entram na Palestina e conquistam a Terra Prometida através de diversas guerras contra povos que tinham poder, tinham cidades fortificadas, etc. Então, um povo que era escravo virou um povo vencedor, conquistador até, a gente poderia dizer. Então, houve uma mudança de mentalidade. Isso não deixa de ser uma coisa surpreendente. Não há na história registro de nenhum povo que, numa geração, tenha mudado a sua, a sua perspectiva de vida, como o povo de Israel fez em 40 anos de deserto. Isso é um verdadeiro milagre, mas não no sentido que a gente dá à palavra milagre. Não é uma violação das leis físicas, é uma intervenção de Deus. Aí a gente usa milagre. Eu chamo isso, às vezes, de milagre silencioso. É um milagre que aconteceu no interior das pessoas, meio silencioso. Mas não é, de fato, um milagre, é um abuso da palavra. Por quê? Porque Deus usou as circunstâncias, os ensinamentos, Moisés, etc., para mudar o interior das pessoas. As pessoas se converteram, elas foram por outro caminho, mudaram o seu íntimo e passaram a ser, o povo passou a ser um outro povo. Então, é uma coisa surpreendente, maravilhosa, mas não é um milagre na definição do texto, porque não houve violação das leis da natureza aí. Então, essa é a explicação. Mas aí vem a pergunta: mas Deus deveria fazer mais milagres? Pô, teria mais gente acreditando nele, resolveria uma série de problemas, demonstraria o seu poder e a sua glória. Por que Deus limita os milagres? Ele pode fazer mais. Se ele não faz, é porque limita, é uma autolimitação. Ele escolhe não fazer. Por quê? Há várias razões que podem ser apontadas para isso. Eu escolhi 3, Alice, que eu acho que são interessantes. A primeira é aquilo que eu acabei de falar. Deus é muito atuante no mundo, muito mais do que a gente vê e percebe, mas ele normalmente usa as regras do jogo. O que eu estou querendo dizer? Ele usa as próprias pessoas e circunstâncias para obter o resultado que deseja. Então, isso a gente vê toda hora. Como eu citei o caso do povo de Israel, a gente pode citar, por exemplo, a gravidez de Maria foi sobrenatural. Foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Ela era virgem. Mas o fato de José aceitar que a sua noiva, que ficou virgem, ficou grávida de repente, sem ninguém esperar, uma coisa complicadíssima, ele aceitar o filho que veio e criar o filho como se fosse dele, não é um milagre no sentido técnico do termo. Deus mandou um sonho, operou na mente de José, e José aceitou o menino Jesus e o criou como seu filho. A gravidez de Maria é milagrosa, mas a aceitação de José não é um milagre. É uma coisa tão importante quase quanto, porque se José não tivesse aceitado, Maria teria sido apedrejada, porque era isso que a lei mandava fazer. Então, Deus age, Deus unge Davi, e Davi se transforma num grande rei. A unção de Davi foi um ato normal, foi lá o profeta Samuel e derramou azeite sobre ele e disse: olha, você vai ser o rei. E ele, de fato, ao longo do tempo foi o rei, mas teve que lutar, batalhar por isso, etc. E a gente vê isso nas nossas vidas. Eu tenho muitos exemplos na minha vida da ação de Deus que é clara, concreta, mas não é milagre no sentido técnico do termo, não foi uma violação da lei da natureza.
Eu tenho, por exemplo, um caso que eu já contei aqui em outros programas, mas gostaria de citar de novo, que foi na minha segunda prova do vestibular. Era um vestibular muito difícil, a primeira prova todo mundo tomava pau, um vestibular de engenharia, e eu, surpreendentemente para mim mesmo, eu tinha 17 anos, eu fui muito bem na prova e senti que tinha passado. E aí adquiri responsabilidade. Eu antes fui meio de livre atirador. Na segunda prova, eu fiquei nervosíssimo, porque aí eu achei que tinha chance de passar. E eu, das 4 horas de prova, 2 horas eu não fiz nada, de tão nervoso que eu estava. E aí eu pedi para ir um banheiro, e eu me lembro, era uma faculdade militar lá no Rio de Janeiro, o sargento que me acompanhou ao banheiro, era uma prova, né? Você tinha que ser acompanhado, que me acompanhou ao banheiro, foi me acalmando. Falou comigo, você tá nervoso porque ele teve uma importância enorme para mim. Eu fui lá, lavei o rosto, as palavras dele, ele me acalmou, eu voltei, fiz a prova de 4 horas em 2 horas e passei. Se aquele homem não tivesse agido ali comigo, eu talvez tivesse tomado pau. E eu, depois que entrei na faculdade, procurei aquele homem por todo lugar para agradecer, eu nunca mais o vi. Deus, eu tenho certeza que Deus colocou aquele homem no meu caminho, mas não é um milagre, é É uma uma ação ação de Deus. divina. Não Deus interviu, Deus agiu, mas não é um milagre. Ele não quebrou leis da natureza, ele não mandou as respostas. Teria que quebrar as leis da natureza, teria, se quisesse, na minha frente, caído as respostas da prova e eu simplesmente precisasse copiar no papel, porque elas já estavam ali, eu não precisava fazer nada. Aí seria um milagre, mas não foi isso que aconteceu. Eu tinha estudado, tinha feito a minha parte. Então, o exemplo mais claro disso é que da ação de Deus dessa forma, usando pessoas e circunstâncias, que só foi visto bem depois, porque muitas vezes isso acontece, Alice. Deus age, mas só muito depois as pessoas vão perceber que Deus agiu, porque ele usou as circunstâncias e as pessoas. Eu mesmo só fui perceber que Deus tinha agido na minha vida muito tempo depois. Ali naquele momento, ou no dia seguinte, ou quando passei, recebi o resultado do vestibular, não tive essa impressão. Muitos anos depois, refletindo, é que eu tive essa percepção. Mas nós temos o caso lá em Gênesis 50, 18 a 21, em que José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, por causa que os irmãos tinham ciúme dele, ele foi para o Egito, ficou preso, foi uma confusão, foi uma luta terrível, mas acabou virando o segundo homem mais importante do Egito e recebeu a família que da Palestina migrou para o Egito, porque estava com fome, tinha uma grande fome na Palestina e no Egito tinha comida. E ele salvou a família. E ele diz: vocês, falando para os irmãos, vocês me desejaram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Ele, José, precisava ser vendido para virar o segundo homem mais importante do Egito e poder salvar a família dele numa situação de fome que a família teria morrido se José não tivesse lá. E Deus precisava salvar aquela família, era a família da promessa. A família de Jacó era o neto de Abraão, era a família da promessa, é da onde vem as 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó. Então, Deus agiu. Ele usou os irmãos, o ciúme dos irmãos, ele usou a caravana de escravos, ele usou um monte de coisas que aconteceram no Egito para transformar em José no segundo homem mais importante. Não houve um milagre no sentido técnico do termo, mas houve a ação de Deus. Então, Deus age muito mais, não de forma milagrosa, do ponto de vista técnico, mas da forma de influenciar os acontecimentos e fatos a nosso favor. Então, a gente tem fome de milagre, mas Deus está agindo. A gente não enxerga Deus agindo. E acho que você, Alice, também tem na sua vida esse tipo de experiência. A segunda razão, Alice, é que se toda vez que Deus fosse corrigir os nossos erros, os nossos problemas, as nossas dificuldades com milagres, a sociedade teria muita dificuldade de aprender com os seus erros.
Os seres humanos aprendem com os erros. Isso na ciência a gente vê direto. Os cientistas fazem coisas, depois descobrem que estão errados, que não é aquilo, é de outra forma, fazem novos experimentos, vão até que acertam. Quem lembra da história do homem indo para a Lua, houve foguete que explodiu, houve gente que morreu, Teve houve gente que morreu, né? que não deram certo. Por quê? Porque houve todo um aprendizado. Hoje, a precisão dos foguetes é inacreditável, mas houve um aprendizado. E as consequências dos erros vieram. Teve gente que morreu. Por quê? Porque era uma tecnologia nova, de ponta, não estava dando certo, e aconteceu. O ser humano precisa aprender com os próprios erros, é parte da maneira como a gente aprende, é parte da maneira como a sociedade evolui. A gente comete erros e as consequências são ruins, desastrosas, e a gente aprende com o erro. Se você pegar um exemplo no lado da economia, lá nos Estados Unidos, houve uma quebra da Bolsa, acho que não me engano, em 1922, se não me engano, que 22 ou 32, não estou lembrado agora certo, que teve gente se suicidando, quebrou um monte de banco. Agora, em 2008, teve um fenômeno parecido. Teve quebras, mas não teve as consequências que existiram lá atrás. Por quê? Porque o Banco Central, o governo, já tinha aprendido como lidar com uma queda da bolsa, uma mudança, uma perda de confiança geral dos agentes econômicos na vida, e eles agiram de outra forma. Então, aquilo que lá atrás teve um problema, um tamanho gigantesco, em 2008 teve um tamanho grande, mas muito menor, porque as pessoas, os governos aprenderam a lidar com aquilo, tentativa e erro. Então, o aprendizado é parte da maneira como o ser humano, como a sociedade evolui. Isso significa que a gente tem que errar, tem que aprender com o erro, há custos no erro, às vezes, como houve nessa queda da Bolsa lá atrás, teve banco quebrou, muita gente foi para a miséria, etc., para que a sociedade aprendesse que tinha que tratar aquilo de uma outra maneira, que foram criadas regras para controlar o mercado financeiro, ou formas de agir, etc. Aprender com os próprios erros é parte das nossas vidas. Todos nós aprendemos com os erros. A gente não aprende com os acertos, Alice, a gente aprende com os erros. E isso significa que Deus tem que deixar que as consequências daquilo que a gente faz aconteçam. Porque senão a gente não aprende. A terceira razão é que, imagina, Alice, que Deus tivesse assim uma regra, quer dizer assim, muita gente cai e morre pela queda de altura, né? Eu, de vez em quando, vou desligar a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei da natureza. Quem fez a lei da gravidade? Deus. Deus criou tudo, ele fez a lei da... Eu vou desligar a lei da gravidade, de vez em quando. Aí, se cair alguém da janela, não vai morrer. Ou em dado momento eu escolho. Você imagina se a sociedade humana poderia funcionar? Você levanta de manhã, não sabe se a lei da gravidade está funcionando ou não. Como é que você tem uma sociedade que funciona sem você saber se as regras da natureza estão vigentes? Todo o progresso humano, todo o funcionamento da sociedade é calcado na previsibilidade. Você acredita que o sol vai nascer tal horário, que você vai ter um dia de luz, depois vai ter a noite, vai ter assim, que a lei da gravidade funciona, se você fizer isso, o avião voa, se você fizer aquilo, o avião não voa. Imagina se um dia a lei da gravidade fosse de um jeito e outro dia de outro. Como é que ia ter avião? Imagina se não tivesse dia e noite.
Pois é. Então, um momento teria dia e noite, no outro não teria. Deus suspende. Houve uma vez, na Bíblia fala que Deus atrasou o sol, né? Mudou a dimensão do dia porque Israel estava lutando uma batalha e precisava ganhar. É um milagre. Mas aconteceu uma vez. Isso não quebra a previsibilidade das coisas. Você imagina se você fosse dormir e não sabia se no dia seguinte ia ter dia, ia ter noite. Você acordava e estava à noite, continuava à noite, e ficava à noite, ninguém sabia por que o dia não tinha nascido, cadê o sol, onde está o sol. Como é que a sociedade funciona assim? Quando Deus quebra as leis da natureza, ele tem que ter muito cuidado para fazer isso, para não acabar com a previsibilidade da sociedade. Então, Jesus não ressuscitou todos os mortos de Jerusalém durante o período que ele estava lá. Morreu um monte de gente, ele ressuscitou Lázaro. Se ele ressuscita todos os mortos, ele teria quebrado as leis da natureza. Tá certo? Abrir o Mar Vermelho não aconteceu toda hora. 2 vezes aconteceram situações parecidas. Uma abriu o Rio Jordão, que é menorzinho, e outra abriu o Mar Vermelho. O resto não é assim. Se você entra perdendo no mar, você tem que ter um barco ou afoga. Jesus mesmo andava de barco. Uma vez ele andou sobre o mar, mas no dia a dia ele andava de mar. Então, Deus Andava de barco. de barco. Deus, para quebrar as leis da natureza, Alice, Deus tem que ter muito cuidado. E o meu comentário final é o seguinte: Deus criou tudo, Deus sustenta o universo, Deus sabe tudo. Por que nós saberíamos mais que Ele quando era o momento certo de fazer milagres? É um pouco de arrogância nossa. Deu bem que podia fazer um milagre aqui ou acolá. Isso me lembra aquele livro do Monteiro Lobato, A Reforma da Natureza, que a Emília resolve mudar a natureza, porque acha que a natureza não está bem feita, e ela adquire poder e sai mudando. Então, ela, por exemplo, a vaca, em vez de ter tetas, tinha torneirinha. Então, era mais fácil tirar o leite. Mas vai contar para o bezerro que ele precisa abrir uma torneirinha para poder mamar na vaca mãe dele, né? Então, dá uma confusão danada, porque é exatamente essa a moral do livro. As pessoas acham que sabem, mas não sabem. E eu termino lembrando as palavras que Deus disse para Jó, lá em Jó 38:4, quando Jó estava questionando Deus por que ele estava passando pelo que estava passando, pelos problemas que tinha, porque era assim, porque não era assado. Aí Deus diz para Jó: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quer dizer, quando Deus pergunta, quando eu criei o mundo, João, onde é que você estava? Claro que não estava lá. Então, Deus sabe, Deus criou o mundo. Se ele criou o mundo, ele é capaz de saber melhor que ninguém o momento certo de fazer os milagres. Alice, seus Olha a comentários. minha cara, olha a minha cara. Eu acho que quando eu ouço você falar desse monte de coisa aí, Vinícius, eu fico aqui pensando algumas outras coisas, né? Primeiro que, assim, quando a gente fala dessa questão de... Primeiro isso que a gente falou, né? A gente, talvez, porque Jesus Cristo nos traz uma intimidade, né? O andar com Jesus traz uma intimidade, a gente trata a vida da gente com mais proximidade ao fazer os nossos pedidos, as nossas coisas, a gente acaba ficando um pouco ousado, né? Embora a Pouco passagem seja prazer. com Jó, É, não, embora a passagem seja com Jó no Velho Testamento, eu acho que com a vinda de Jesus a gente vai ficando mais folgadinho, entre aspas, porque a gente aprende a ter mais intimidade, e a intimidade ela traz esse tipo de expectativa, né? Eu sou parte disso, eu sou parte desse relacionamento, então eu sou parte desse processo de decidir a minha vida junto com Jesus. Não é bem assim. A gente escolhe, né, estar com Jesus, estar com Deus, é uma escolha,
mas isso não quer dizer que daí para frente a gente vai ter o poder de dizer, bom, agora eu acordei, hoje eu acordei e quero um milagre na minha vida. Tá bom, vai ficar querendo, porque não é assim que funciona, né? Mas acho que essa mistura aí, essa intimidade, esse trato que a gente passa a fazer com a religião, com a relação com Jesus e tudo mais, Espírito Santo e Deus e todas essas questões, a gente perde um pouco a dimensão desse divino, a gente banaliza os termos e tal. Então, eu gosto muito da gente poder falar nessa separação. Existem muitas ações divinas na nossa vida. Se a gente ficar aqui, se a gente abrir o microfone um dia aí pedir para todo mundo contar, todo mundo tem uma ação divina para contar. Um momento em que você sabe que aquilo foi uma ação divina, que alguém ali, Deus fez de alguém ali presente uma possibilidade de mudança para você e que significava uma ação divina, uma bênção, uma palavra que a gente usa bastante também. Mas acho muito legal a gente começar a ter esse discernimento e não chamar tudo de milagre, porque a gente acaba banalizando um pouco isso, né? Então, acho muito legal. A segunda coisa que eu tenho um pouco é que quando a gente fala deste poder de Deus, tanto quando ele faz os grandes milagres, essa presença dele milagrosa, ou quando ele está fazendo essas ações individuais divinas, ou quando ele está fazendo ações divinas que são para um povo, para um conjunto de pessoas. Às vezes a ação divina não é só para mim, você pode assistir uma ação divina que envolva várias pessoas, uma sociedade, um lugar que tem um Israel, acidente. Não, Israel. mesmo hoje em dia, você pode ter um acidente, um terremoto, um tufão, não sei o quê. Você vai lá nos Estados Unidos hoje em dia, as pessoas aprenderam, vem uma coisa, um furacão, um tufão enorme, e as pessoas hoje, boa parte das pessoas se salvam. Você vê ali uma, né? Então, mas eu acho que este assunto, Vinícius, ele vem carregado de uma coisa que a gente perde um pouco, às vezes, a noção da existência disso, que são os mistérios na relação com Deus, né? Quando você traz essa questão do Jó, para mim é meio isso, gente. Ó, é uma relação que não veio com instruções do passo a passo para você ser um bom cristão, mas não veio com tudo explicado de como é que essa relação nossa com Deus funciona de lá para cá, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele é Deus, e a ele cabe essas decisões, né? E a gente reclama às vezes porque a gente se sente injustiçado, né? Ou se sente ou não compreende uma situação e a gente quer compreender e a gente quer racionalizar, mas eu acho que a gente não pode perder de vista a beleza que é que essa relação ela tem mistérios, mistérios não respondidos. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está de passagem, que existe uma outra vida, a gente não para muito para ficar pensando nisso, porque é uma coisa cheia de mistérios também. A gente, se ficasse ali tentando entender exatamente como é depois, como vai ser, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, você enlouqueceria. Você ficaria, você adoeceria nessa busca, né? Então, às vezes, quando a gente fala relaxar em Deus, né? Aceitar que essas coisas vão acontecer na vida da gente no tempo que Ele decidir, que Ele fizer acontecer, é um pouco aceitar que essa é uma relação que tem um lado todo de milagre, É todo de mistério, desculpa, todo de mistério, usei aqui a palavra errada, todo de mistério, entendeu? mas eu queria comentar isso, já que você está falando um pouco do mistério de Deus, que hoje em dia a gente tem uma postura um pouco que a gente quer saber tudo, quer explicação para tudo. Mas o Pois é. mistério, ele não é necessariamente ruim. Eu vou dar um exemplo. Imagina se cada um de nós soubesse exatamente o dia e a hora que ia morrer. Deus me livre, não quero. Imagina o que seria a nossa vida.
Imagina. Imagina o impacto que isso teria na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Esse mundo seria completamente diferente e seria diferente para pior, Sim. porque você teria um relógio que você vai contando o tempo que você tem, que cada vez é menor. E na hora que você se aproximasse do final, você não faz mais nada. Então, O pior não seria nem você saber só a sua hora da sua morte, mas imagine que você tivesse um filho, uma filha, um filho, netos, amigos, e que você soubesse quando e que hora todo mundo não vai estar mais aqui. Você imagina a loucura que seria, enfim. E eu quando falo do mistério, Vinícius, não estou falando como uma coisa ruim, não. Eu acho que é uma quando você, quanto mais seguro você se sente em entregar sua vida a Deus, menos isso te incomoda e Alice, mais conforto isso te traz. nada que vem de Deus pode ser ruim. Se o mistério vem É, de Deus, ele não pode ser ruim. É porque é exatamente. necessário que o mistério exista. Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. As coisas que vêm de Deus são boas e são para o nosso bem. Se Deus não nos revela certas coisas, é porque Que nós não ou é não para temos saber. capacidade, ou é melhor a gente não saber, como no caso do dia da morte, do dia da morte de cada pessoa. Na história, quando houve, por volta do ano 1000, né, depois do ano 2000, houve uma coisa menor, mas houve também, que muita gente achou que o mundo ia acabar no ano 1000, né? As pessoas pararam de plantar, pararam de colher, pararam de comerciar e ficaram esperando o final do mundo que não veio. Foi um problemão. Então, a gente precisa entender que Deus faz sempre as escolhas certas. Como eu disse no final da minha fala ali, Deus sabe tudo. Deus criou tudo, Deus sabe tudo. Ele é que sabe, não somos nós. Não fui eu que criei o mundo, foi ele. Foi o que ele disse para Jó: Jó, você está me cobrando o quê? Você nunca fez nada, você não criou nada, você é uma criatura, você não é o criador. Você vai me questionar, não é? Então, se Deus criou tudo, ele E sabe. olha que se eu tivesse, vou falar uma coisa, que se eu tivesse no lugar de Jó, ai, você me conhece, né? Mas Ia estar no embaixo. Ô, Senhor, é, tudo para mim, vamos combinar. E também vou dizer uma coisa: se eu tivesse também lá no deserto, 40 anos, eu ia ser aquele escravinho padrão, reclamão, entendeu? Eu não ia dar conta Deus é também. paciente. Deus aturou as murmurações dos israelitas só quando eles realmente tiveram outros deuses, se revoltaram contra Moisés, Cruzaram uma linha que não podia cruzar. não quiseram entrar na terra prometida porque não tiveram fé, ficaram com medo. Aí Deus agiu. Mas, de uma forma geral, Deus atura muito pacientemente os murmúrios, as reclamações das pessoas por não terem aquilo que elas gostariam de ter e as coisas não estão saindo como elas esperavam. Deus é muito paciente, né? Agora, cabe a nós entender o nosso lugar. Eu acho que isso tudo, no final, Alice, você falou isso é, no primeiro ponto da sua fala, nós, por não, pelo cristianismo aproximar muita gente de Deus, dizer para a gente chamar Deus de Pai, etc., etc., as pessoas confundem isso com falta de respeito, com serem, sabe, blasés, serem, sabe, Fica meio. Você passa a ter meio um Deus a seu dispor, querer um Deus mandar em meio. Deus. Deus é É, Deus, gente. Deus é Deus. Deus não é mordomo meu ou de quem quer que seja. Ele não está aí para fazer a minha vontade. Se ele não fizer a minha vontade, ele não é ruim. Eu muitas vezes não sei o que eu preciso, o que eu quero, eu faço escolhas erradas. Jesus disse isso. Vocês pedem muitas vezes e não recebem, vocês pedem mal. Vocês pedem o que vocês não têm que pedir. Então, a gente tem muitas limitações e a gente tem que aprender a ser um pouco mais humilde.
a ter um pouco ter um pouco mais noção de quem a gente é e querer deixar de ficar cobrando Deus e perguntando a Deus e questionando Deus por que assim não é assado e não seria melhor se não fosse de outra forma, né? É, é, Deixa eu te fazer uma pergunta meio polêmica. Quando a gente está falando um pouco dessa evolução que a humanidade vive, né? Você estava falando, fazendo uma comparação com o povo de Israel, que foi um povo, né, escravo e tal. A gente tem uma evolução humana, né, que Deus sabe, que Deus conhece e tal. Ela não vem carregada de um certo milagre também, que este povo vai aprendendo a incorporar essas maravilhas. Por não, exemplo, eu olho o corpo humano e vejo que o corpo humano eu acho o corpo humano, eu usaria a palavra um milagre de criação. É uma sim. coisa tão Sim, perfeita. mas aí você está Então, falando da criação. A não. evolução do povo não é milagre. A evolução do povo é simplesmente colocar em exercício aquilo que a Bíblia diz, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, como tal, nós temos capacidade de aprender, de escolher, de traçar planos, de crescer, de evoluir. Por quê? Porque nós temos uma centelha divina dentro de nós que só os seres humanos são capazes disso. Os animais, por mais que a gente goste deles, eles não têm essa capacidade, eles são movidos a instinto, né? O ser humano ele tem consciência de si mesmo, de quem ele é, das suas questões, etc. Então, isso não é milagre, isso é uma consequência da maneira como nós fomos criados. O milagre está na criação, não está na gente usar isto para desenvolver a humanidade, etc. O milagre está na entendi. criação. Deus nos ter feito na maneira como ele fez. Bom, Ah, Alice, gente, eu também tenho dúvida, hein? Vocês viram que eu aproveito aqui também para tirar as minhas dúvidas. Mas eu gosto dessa coisa, desse mistério, o milagre, o mistério, a bênção, essas coisas todas. Eu gosto disso agora que eu estou mais madura espiritualmente. Já foi motivo de muita dúvida, né, Vinícius? Alice, suas palavras finais, que nós já estamos chegando aqui no Vinícius, eu, término. como sempre, acho que a nossa, digamos assim, a nossa tarefa, entre aspas, é estar aqui para falar, para esclarecer, para falar, para trocar ideias, para tirar dúvidas, porque quanto mais a gente ouve, fala, troca ideias, tira dúvidas, mais a gente se aproxima de Deus. Eu acho que esse conhecimento, esse esclarecimento, esse contato, né, com as coisas de Deus, ele faz com que a gente se aproxime muito, que a gente amadureça espiritualmente e que a nossa relação fique uma coisa muito mais, eu gosto da palavra Madura, gostosa, mas mais madura. madura. Madura é a melhor palavra. Você se entrega mais, você confia mais, sua fé se fortalece. E eu acho muito importante a gente ter que mesmo falar dessas coisas, entender que as palavras elas vão se banalizando. O mundo se apropria muito dos termos, muito. Outras religiões se apropriam muito dos termos do cristianismo. Então, assim, acho importante a gente conhecer e acho importante a gente conhecer também, Vinícius, para explicar para outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas querem se aproximar do cristianismo, e nós temos esse papel de ajudar. Eu estou dizendo todos nós cristãos, gente, todos nós que já aceitamos Jesus. E a gente precisa, então, conhecer um pouquinho mais dessas diferenças. Às vezes as pessoas pedem oração para a gente, dizendo: vamos orar por um milagre. E a gente precisa dizer: vamos orar por uma bênção, por uma ação divina, É que a também por um vontade de Deus milagre, seja feita. mas que a vontade de Deus seja aceita, porque se será um milagre, se será uma ação divina, uma bênção, só Ele pode dizer. É isso. Ok, Alice, obrigado. Obrigado você que está aqui mais uma vez. Se você gosta dos nossos vídeos, siga os nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram.
compartilhe, comente com seus amigos, porque a nossa vontade é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, e é o que nos move, é o que nos leva adiante. E é o que nós esperamos fazer e temos muita alegria de termos feito ao longo desses últimos anos. E que Deus abençoe a sua vida e que Deus Amém. ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.